lá, Salmo de número 31, para nós meditarmos na palavra de Deus. Versículo de número 15, lê com o pastor. Olha a primeira parte que eu quero pegar com você, que é o que o salmista vai dizer. Ele diz assim, ó: os meus tempos, olha o que ele vai dizer, estão nas tuas mãos. Eu vou ler todo, mas é aqui que eu quero ficar, tá? Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Primeira parte do Salmo 31, 15. Os meus tempos, como é que a Bíblia diz, estão nas tuas mãos. O que eu quero falar com você nessa palavra e nessa mensagem de hoje, com todos que estão aqui, quem vai assistir depois também, preste muita atenção. Como entender o tempo de Deus? Você já parou para pensar nisso? Como que eu posso fazer para entender o tempo de Deus? Como que as coisas acontecem? Bom, eu já começo dizendo que eu acho que você não vai entender o tempo de Deus. Porque o tempo dele é diferente do nosso. Então o que fazer, pastor? Já que eu não vou conseguir entender o tempo de Deus, você vai ter que aprender a confiar. Acreditar nele. Não se preocupar. Porque o salmista está dizendo para Deus assim: Deus, os meus tempos, ou seja, os meus dias, as fases, o que eu vou viver, o salmista botou nas mãos de quem? De Deus. E às vezes nós andamos muito preocupados com o futuro, com o amanhã, com o que será, quando vai ser, quando a oportunidade chega, a promoção, a melhora, quando essa situação vai passar. Às vezes a gente está muito preocupado em controlar o tempo, saber das coisas, ter o controle, saber quando, como, de que maneira, quem Deus vai usar, como que Ele vai fazer, quando será, quando chegará. Esse é o grande problema. Às vezes nós não vamos entender o tempo de Deus, porque talvez para nós já estamos prontos para alguma coisa, mas parece que para o Senhor não. Parece que já está na hora de acontecer, mas será que para Deus está? Então, o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Como Deus vê as coisas é diferente da forma como nós também vemos. E o que eu vou ter que aprender a fazer? Que todas as vezes que eu não entender, eu preciso confiar e eu preciso me entregar à vontade de Deus. Não adianta você ficar preocupado, não adianta você ficar ansioso. Tem gente às vezes perdendo o cabelo, roendo a unha, preocupado com alguma situação. Meu Deus, confie que Deus sabe o que Ele está fazendo. E o que temos que fazer como salmista? Colocar a nossa vida na mão dele. Olha o 15 de novo, Salmo 31, 15. Os meus tempos estão nas tuas. Como é difícil confiar no tempo de Deus. Porque para nós tudo já deveria ter acontecido ontem. Tudo já deveria ter ocorrido. Como confiar no tempo de Deus? O tempo dele é diferente do nosso. Só que para confiar no tempo de Deus e confiar que o Senhor está fazendo tudo do jeito certo, no propósito, na hora certa, nós vamos ter que fazer uma coisa. Quem quer confiar em Deus, não andar mais preocupado, não andar mais ansioso. Tem gente que não dorme à noite por causa de alguma situação, alguma questão, por causa de alguma porta que não tenha se aberto ainda ou se fechou. Não sei o que você está vivendo, que fase que você está. Mas eu tenho que aprender a confiar no tempo de Deus, confiar que Deus está fazendo todas as coisas no tempo certo e tudo que Ele está fazendo é para o nosso bem, cada pessoa que se vai, cada porta que se fecha, cada situação que acontece. Só que para confiar no tempo de Deus, nós vamos ter que estar dispostos de abrir mão de algo. Esse algo é o controle. A nossa parte carnal, humana, ela quer controlar tudo. Ela quer saber quando, como, de que maneira, como se dará, de que forma, como acontecerá, como será o processo para tudo isso. A nossa parte humana, ela quer ter o controle de todas as coisas e ela quer que tudo seja no tempo dela. Essa é a nossa carne, o nosso eu. E para mim poder viver o tempo e confiar no Senhor, acreditar que o tempo dele, o que ele tem para fazer é o melhor para a nossa vida, primeiro, eu vou ter que estar disposto a abrir mão do controle. E talvez para algumas pessoas isso é difícil. Por que a pessoa está preocupada, ela está ansiosa? Porque ela quer controlar. Por que ela não está dormindo à noite? Porque ela quer fazer alguma coisa. E o que nós vamos ter que aprender é descansar. É confiar em Deus. Saber que Deus é bom e que no tempo dele,
Quando Ele vê que estamos preparados, que estamos prontos, que está tudo certo, Ele vai fazendo as coisas se encaixar. Eu não tenho que estar preocupado para onde Deus vai me levar no futuro. Eu tenho que estar preocupado em viver o hoje, em confiar no Senhor, em ter um coração de servo, disposto a adorar, buscar. Por que eu estou preocupado com o amanhã? Jesus já disse que o amanhã pertence a quem? A Deus. E a palavra diz assim: basta a cada dia o seu mal. Então eu tenho que começar a viver o hoje. O problema é que nós não paramos de olhar para a linha de chegada. E quando eu fico olhando para a linha de chegada, eu vou perdendo todo aquele processo do trabalhar de Deus no dia a dia, em cada momento, em cada fase, através de cada circunstância, cada situação e cada pessoa. Quem é que já fez uma viagem aqui? Deixa eu ver. A maioria já viajou? Então tá bom. Quando você foi viajar, você ficou feliz só quando você chegou no destino? Não. Eu tenho que aproveitar a viagem. A preocupação, a ansiedade e querer sempre ter o controle faz você perder de aproveitar o percurso da viagem. Porque eu estou preocupado só com a chegada. E daí eu perco cada detalhe, que é o detalhe de entrar no carro, de estar junto com o meu familiar. E às vezes olhar uma paisagem, né? Aqui você sai de Santa Maria, aqui tem vários campos assim, verdes, tem uma paisagem bonita. A gente perde esse momento de ver aquela paisagem, daqui a pouco de ver um passarinho, de observar o caminho. E a gente tem que aproveitar também o caminho. Só que o problema é que quando eu quero controlar, eu não consigo confiar em Deus, eu quero que seja do meu jeito, do meu tempo, como eu quero, e agora eu estou ansioso, estou preocupado, eu estou orando, e às vezes a gente está até brigando com Deus. Por que não aconteceu, Senhor? O salmista disse assim: o meu tempo está nas tuas mãos, ou seja, eu não estou preocupado onde eu vou estar amanhã, eu não estou preocupado com o que vai acontecer, eu não estou, Deus, eu entreguei o controle nas mãos de quem? Do Senhor. O Senhor vai fazer o que o Senhor quiser, o Senhor vai me levar para onde o Senhor quiser, a minha vida é para ti, Senhor. É para servir ao Senhor. E nós temos que começar a aprender a confiar no tempo de quem, pessoal? De Deus. Saber que o tempo dele é perfeito. Pastor, mas por que não aconteceu? Bom, se não aconteceu é porque não é a hora. O Senhor não queria. Como eu falei às vezes agora, mesmo o curso de obreiro. Às vezes a pessoa preencheu a ficha. Pastor, mas se eu não for chamado? Glória a Deus. Os meus tempos estão nas mãos de quem? Se ele não quis me chamar é porque agora não é o momento, agora eu não estou preparado. Talvez ele quer me aperfeiçoar. É hora de nós pararmos de sermos imaturos, de que quando algo não acontece como desejamos, a gente começa a brigar com Deus, xingar Deus, eu vou sair da igreja, eu vou me revoltar, eu vou me desesperar, eu vou me jogar no mundo. Isso é a atitude de uma pessoa imatura. Quando eu sou maduro, a porta fechou. Obrigado, Senhor. O Senhor sabe por que o Senhor fechou. Não era o momento, não era a hora. Ah, mas o outro ganhou oportunidade ou não. Obrigado, Deus. Não era o momento. Porque aquilo que é seu, ninguém vai pegar. Amém? O que é seu é seu. Só que eu tenho que confiar no tempo de quem? Não ande preocupado. Não fica pensando só no destino. Aproveita a viagem. Aproveita cada momento, cada pessoa que Deus vai colocar no nosso caminho. Porque nem todas as pessoas são para sempre. E quando eu não aproveito a viagem, eu só fico olhando para o destino. Eu vou perder cada oportunidade que Deus vai colocar no meu caminho, cada pessoa que Ele vai colocar, circunstância, situação que Ele queria trabalhar em mim. E às vezes quando a gente quiser voltar no tempo para reaproveitar, vai ser tarde demais, porque eu estava preocupado com o destino. E quem só olha para o destino, perde cada detalhe da nossa viagem. Amém? E a vida é essa viagem que eu não posso perder o quê, pessoal? Os detalhes. De observando tudo que Deus está colocando no nosso caminho. Então eu preciso confiar. Olha de novo o que o salmista disse no versículo 15. Os meus tempos estão aonde, queridos? Nas tuas? Você é capaz de confiar no tempo de Deus? De confiar que Deus tem a forma dele de fazer, o jeito dele de fazer, a maneira dele. Agora, para conseguir confiar em Deus, eu vou ter que aprender a fazer alguma coisa. Entregar o controle. Abrir mão de controlar. Esse é o grande problema, que às vezes a gente quer controlar tudo. Queremos controlar até Deus. E isso é pesado. Você não vai conseguir. Vai ser difícil para você. Porque é difícil ser Deus. Você não vai conseguir.
Você vai ficar cansado, você vai ficar exausto, você vai ficar ansioso, ansiosa, preocupado. E as pessoas começam a cair para esse lado, pender para o lado da ansiedade e também da preocupação. Elas vão desenvolvendo problemas emocionais, doenças físicas que surgem através disso, da ansiedade, da preocupação. Então a gente tem que aprender a entregar o controle para quem? Para Deus. Senhor, o meu tempo está nas tuas mãos, a minha vida está nas tuas mãos, minha vida é para servir a quem? Ao Senhor. Eu fico insatisfeito quando eu só olho para o destino e eu esqueço de aproveitar o caminho da viagem que vai me levar ao destino. Porque você tem que parar. E às vezes você tem que parar até de olhar para os outros. Por quê, pastor? Porque cada pessoa está numa fase diferente da vida. Cada um está vivendo um tempo diferente. Às vezes aquela pessoa está obtendo sucesso porque ela já passou por coisas que nós ainda não passamos. Então eu não posso nem ficar olhando para os outros, porque o tempo da vida dele é diferente do quê? Do tempo que Deus vai trabalhar na minha vida. Então cada um tem um tempo. E a gente tem que parar de olhar para o lado, se comparar com o outro, mas viver aquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é único. Amém? O que Deus tem para nós é na nossa medida, é certo para nós. E o que eu tenho que começar a fazer como salmista, eu vou abrir mão de controlar e eu vou entregar para o Senhor. E eu quero aproveitar cada momento nessa jornada, até o Senhor me levar ao destino, até o Senhor nos levar aquilo que Ele tem para nós. Então, como salmista, nós temos que conseguir colocar o nosso tempo nas mãos de Deus. É difícil entender o tempo de Deus? É. Porque o tempo dele é diferente do nosso, mas Deus falou que para tudo ele tem um tempo. Deixa marcado o Salmo 31 e vai comigo em Eclesiastes, capítulo de número 3. Também um pouquinho para frente só. O Salmo você vai deixar marcado que nós já vamos voltar. E você vai comigo em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Você está em Salmos, 2 livros para frente. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Se alguém precisa de ajuda, os obreiros estão aí para te socorrer, te ajudar a encontrar também na Bíblia. Eclesiastes 3. Olha só o que diz o verso 1 da nossa Bíblia, queridos. Vamos ler todo mundo junto? O que diz a sua Bíblia? Vamos lá. Tudo tem o seu tempo. Então Deus tem um tempo para cada coisa que Ele vai fazer na nossa vida. Um momento, um propósito, uma hora exata. Um momento que Ele vai ver, bom, você está pronto. Agora eu posso fazer tal coisa. Então eu tenho que confiar que Deus tem a hora dele, o momento dele, o tempo de Deus é perfeito. Agora, o grande cuidado que você tem que ter é para não sair do compasso. Caminhar junto com o Senhor. Não caminhar nem na frente, adiantando as coisas, querendo que elas aconteçam antes do tempo. Isso pode nos levar a um prejuízo, que é perder o que Deus realmente queria fazer, quando eu caminho antes do tempo. E também não posso perder o compasso para trás, de estar atrasado, fora do tempo de Deus. Aí as coisas aconteceram, era para mim ter agarrado aquela oportunidade, eu não agarrei. Então eu tenho que procurar andar no compasso, servindo Ele, buscando Ele. Não andar preocupado, mas colocar a minha vida na vontade dEle. Porque Ele tem um tempo para tudo. E eu não posso perder o tempo de Deus. Eu não devo nem me adiantar, desejar que as coisas aconteçam antes, e nem me atrasar para que eu perca elas. Porque já aconteceram e eu não estava lá no momento que eu deveria estar. Então nós temos que orar e dizer, Deus, eu quero andar em sincronia com o Senhor. Andar de acordo com os passos e com a vontade do Senhor. Por quê? Porque Ele tem um tempo. Eu não posso perder o tempo de Deus. Agora olha o final. E há tempo, o que a Bíblia diz? Há tempo para todo propósito aonde? Então vai dar tempo para tudo que Deus falou que Ele quer fazer na nossa vida. Dá tempo para acontecer tudo que Deus prometeu. E aquilo que Deus falou para você, Ele vai fazer, porque a palavra dele não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria. O que Deus falou, Ele vai fazer. Continue buscando, se entregue a Deus. Não ande preocupado, não ande ansioso, não ande na frente, nem atrás de Deus. Não anda nem para trás, irmão. Anda junto com Ele. Caminha de acordo com as pisadas do Senhor, de acordo com o que Ele vai te iluminando, falando, você vai andando. Não fique preocupado com o seu serviço, não fique preocupado com a sua família, não ande preocupado com nada. Pare de querer
controlar Deus, controlar todas as coisas. Abra mão do controle. O controle é a nossa carne que quer. É o nosso eu humano que deseja isso. Isso vai atrapalhar a nossa vida. Isso vai deixar você uma pessoa descontente, desconfortável, porque você vai começar a reclamar que está demorando e que não está acontecendo como você gostaria. Coloca o teu tempo, a tua vida nas mãos de quem? De Deus. Aproveita a viagem. Não fica feliz só quando você chegar no destino. Aproveita a viagem, aproveita cada parada, aproveita cada momento e cada detalhe. Amém? E a graça da vida é feita pelos detalhes. Vamos comigo em 2 Pedro. O Pedro vai falar para nós que o tempo de Deus é diferente do nosso. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Ele vai nos mostrar algo muito interessante aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo que você vai comigo é o 3. Quase no fim da Bíblia, lá está a carta do apóstolo Pedro. E aqui o Pedro vai falar para nós de forma assim, podemos dizer alegórica, que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não está preso ao cronos, ao relógio, a esse tempo. Deus, ele vive na eternidade. Então o tempo do Senhor é diferente. Pedro traz aqui uma linguagem para mostrar para nós que há uma diferença, que não é igual. Não que seja realmente aquele número que ele colocou. É 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz o 8, queridos. Então a gente tem que aprender a confiar no tempo de Deus. Mas, amados, diz o 8, amados, leiam com o pastor. Não ignoreis uma coisa. Pega uma caneta e sublinha isso aí. O que está escrito? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Agora olha, e 1000 anos é como o quê, queridos? Então o que o Pedro, ele não está falando literal, um dia 1000 anos. Mas ele quer mostrar que é diferente. Que a forma de Deus ver o tempo é diferente da nossa. O nosso tempo é exatamente finito. Cada dia nós nos aproximamos do fim. O nosso tempo não é um relógio. A nossa vida é um cronômetro em contagem regressiva. Cada dia que passa, eu estou caminhando para o fim do meu tempo aqui nessa terra. E nunca esqueça, todo mundo que está aqui, Deus tem um propósito através da sua vida. Ninguém veio para esse mundo sem um propósito. Tem algo que Deus quer fazer através de nós, pessoas que Ele quer alcançar através de nós. Então não se embriague com as coisas desse mundo. Às vezes você está embriagado com esse mundo, né? Está ali entenebrecido com esse mundo. Não, eu quero viver o que Deus tem para mim. Alguns têm um propósito maior, outros um pouco menor, mas para Deus todo propósito é importante, não importa o tamanho do seu propósito. Você é importante no reino, porque quem realiza o propósito maior não conseguiria realizar sem a ajuda daqueles que realizam o menor. Todos nós temos um propósito. Não importa o quanto em evidência você vai estar, alguns mais, outros menos, mas todos temos um propósito. Agora, o tempo dele é diferente. Quando que ele vai fazer? Não sei. Deus dá um sonho para o José, não sei quantos anos depois é que ele vai virar o governador. Deus unge o Davi, no outro dia ele não sentou no trono. Levou-se anos. Deus tem o jeito dele. E o que eu tenho que fazer é confiar. Quem confia não vai andar preocupado. Confiar é fé. É acreditar no que a palavra diz. E não ir atrás dos meus pensamentos, porque o inimigo vai te atacar nos pensamentos para que você duvide, para que você ande ansioso, ansiosa, para que você ande preocupado, para que você se transforme numa pessoa inconformada e muitas vezes até revoltada com Deus do porquê que Deus não fez tal coisa. Às vezes Deus não fez, mas às vezes Ele queria fazer. Só que nós tentamos adiantar as coisas dele. Então eu preciso confiar. Aí o Pedro diz, continua comigo, que um dia para o Senhor é como o que, amados? 1000 anos. E 1000 anos é como? Então o tempo de Deus é diferente. Pastor, mas Deus está demorando. Olha o que o Pedro vai falar no verso 9. Leia o próximo versículo. E o Senhor, leia comigo, Ele não retarda a sua... Levante sua mão direita e diga com o pastor, diga o que Deus prometeu. Diga, está de pé. Amém? Deus não voltou atrás em nenhuma promessa, nenhuma palavra, e Ele não está retardando. Ele tem o tempo certo. O tempo que nós estamos prontos para viver o que Ele tem para nós. O tempo que estamos prontos para desfrutar o que Ele está prometendo para você. O que Ele prometeu para nós são coisas boas. Os planos dEle, a Bíblia diz que são planos de paz. Se envolva com Deus. Chegue mais perto de Deus. Se você não está tão perto assim, você está perdendo.
Chega perto dele, para de ficar preocupado, ansioso, são coisas da nossa carne. E está na hora de vencer essa carne velha que não serve para nada, caída pelo pecado desse mundo, e andar no Espírito, chegar mais perto do Senhor. Aí ele diz aqui, o Senhor ele não retarda a sua promessa. Ele deu uma promessa, uma palavra, ele quer cumprir. Ainda que alguns a tenham essa promessa por tardia, mas Deus é longânimo, e ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham fazer o quê? Se arrepender. Então o que eu preciso é colocar o meu tempo nas mãos de Deus. É abrir mão do controle. Eu não quero controlar, eu não estou preocupado, eu não estou ansioso. Eu quero viver cada momento. Viva o hoje e deixe o Senhor cuidar do seu amanhã. Viva o agora e deixa que Ele vai fazer as coisas acontecerem. Eu não sei o que você está passando. Quando a gente está numa luta, parece que ela nunca vai acabar. Confie em Deus. Aprenda com Deus em cada momento. Aprenda com Deus em cada situação. Tudo é um trabalhar de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso, até aquilo que a gente não gosta. Volta para o Salmo 31. O que eu faço, pastor, enquanto não acontece? Enquanto o milagre não vem, enquanto a promessa não se cumpre? O que eu tenho que fazer enquanto aquilo que Deus falou ainda não aconteceu na minha vida? Então nós vamos ler agora, o salmista vai nos dar a resposta do mesmo Salmo 31. Todos deixaram marcados? Então vamos ler o texto que nós marcamos do Salmo 31, que foi, queridos, o versículo 15. Os meus tempos estão aonde? Coloque a sua vida na mão de Deus, entrega o controle para Ele, não tente controlar, deixa Deus cuidar de você, deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele conduzir você. Agora olha o 24. O que nós temos que fazer? Eu vou ler todo o versículo e volto. Ó. Esforçai-vos. O que diz sua Bíblia? E Ele fortalecerá o vosso coração. Agora quem é que tem que fazer isso? Leia o final do versículo. Vós todos os que esperai no Senhor. Então, se eu estou esperando em Deus, eu consegui abrir mão do controle, eu entreguei o controle para Ele, para que Ele cuide, para que Ele faça, está na mão dEle, que seja no tempo dEle, de acordo com a vontade dEle. Então eu estou esperando o Senhor, o que eu tenho que fazer? Versículo 24, leiam todo mundo comigo. O que está escrito? Faça o quê? Fortalecei-vos. Por quê, pastor? Porque o diabo vai tentar te desanimar. O diabo vai tentar dizer que está demorando. O diabo vai tentar dizer que Deus não tem nada para ti. O diabo vai tentar trabalhar na sua mente dizendo que não adianta, que não vale a pena, que você tem que parar, que você tem que desistir. Não pare! Porque quando você para, o projeto de Deus parou. E Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto através de você. Se esforce. Pastor, o que eu faço? Busque mais. Se esforce mais. Viva. Viva hoje. E confie o seu amanhã na mão de Deus. Se prepare para aquilo que Deus diz que vai fazer na sua vida. Se prepara para isso. Busque aprender. Busque conhecer mais. Busque orar mais. Se esforce. Olha o que a Bíblia diz no 24. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperar em quem? É fácil esperar? Não estou dizendo que é fácil. Nós temos que abrir mão do controle. E às vezes a sua maior luta vai ser contra a carne. Porque ela quer controlar, ela quer ficar ansiosa, ela quer ficar preocupada, ela quer saber quando que será. E daí eu tenho que fazer o quê? O que diz o Salmo 37. Vai um pouquinho para frente comigo, versículo de número 4. Você vai ler junto comigo o que diz a palavra de Deus. Salmo 37, 4. Todo mundo junto. O que diz o 4, queridos? Deleita-te também no... Deleitar tem que ter prazer em andar com Deus. Prazer em servir a Deus. Prazer em estar na casa de Deus, prazer em orar, prazer em buscar, prazer em estar perto de Deus. Muitos perderam o prazer porque deixaram a carne dominar. A carne quer controlar, a carne quer fazer tudo. Irmão, prazer em acordar e dizer, oh glória, mais um dia fez o Senhor. Amém? Acordar na segunda-feira e dizer, aleluia, eu tenho um emprego, eu tenho uma família. Amém? Você ter prazer em viver. Para de ficar preocupado, ansioso. Eu quero te falar uma coisa que está escrito no livro do profeta Isaías. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto tu está fazendo com os teus braços, enquanto tu está ansioso, enquanto tu está preocupado, enquanto tu está pensando quando que vai acontecer, quando que será, quando que Deus vai fazer, quando que vai mudar, quando? Deus está parado. Agora, quando você disser, Senhor, eu vou descansar em Ti.
eu vou confiar em ti. Eu vou fazer a minha parte, mas eu não quero fazer a tua. A do Senhor eu vou deixar para o Senhor e eu vou descansar. A Bíblia diz em Isaías 54, versículo 4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quando eu confio nele, ele começa a trabalhar. Talvez tu já fez tudo que tu podia, então para de fazer. Só começa a adorar, só começa a louvar e deixa Deus trabalhar. E Deus só trabalha quando a gente para. Aí está escrito aqui, Salmo 37, 4, vamos ler junto? Deleita-te também no... Para, descansa, adore, tenha prazer, louve a Deus. Você já orou, Deus já sabe dos seus problemas, Deus já sabe o que Ele tem que fazer, mas enquanto tu fica pedindo, Deus não começa, fica quieto, só agradeça, só ore, só louve, só adore. E deixa Deus trabalhar agora. Amém? Não sabe mais o que fazer? Para, confia, descansa. Deixa o Senhor trabalhar, agora é a vez dele. E ele só começa quando você para. Aí diz o Salmo 37, deleita-te também no Senhor. E o que vai acontecer quando eu tenho prazer? Agora eu vou parar de ficar preocupado, eu vou buscar, eu vou adorar, eu vou me envolver com Deus, eu vou chegar mais perto de Deus. O que diz? E Ele concederá o que deseja o teu. Para que andar preocupado se você pode descansar? Faça como o salmista. Abra mão do controle. Entrega a tua vida. Entrega a tua casa. Entrega o teu futuro. Entrega tudo nas mãos de Deus. Para de andar preocupado. Espera nele. Confia nele. Ele vai começar a trabalhar. E Deus começa a trabalhar quando você para de andar preocupado. Quando você está preocupado, ansioso, é você que está tentando achar uma solução. E às vezes a gente não tem solução. Quem tem solução é Deus. Eu já falei com ele. Agora eu vou orar, eu vou confiar, eu vou esperar e eu vou deixar Deus trabalhar. E Deus vai começar a fazer o que nós não podemos. Entrega a tua vida ao Senhor. O tempo de Deus, nem sempre a gente vai entender. Mas eu aprendi uma coisa. Todas as vezes que eu não entender, a gente tem que tomar uma decisão. Eu vou confiar. Vamos ficar de pé. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos fazer uma oração. Ao invés de andar preocupado, nós vamos confiar em quem? Em Deus, tá? Vamos entender o tempo de Deus, é difícil, irmão. É difícil entender o tempo de Deus, porque o tempo dele é diferente do nosso. Então o que eu vou fazer? Para que eu vou ficar preocupado com aquilo que eu não consigo entender? A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, mas as coisas que são ocultas pertencem a quem? Então pertence ao Senhor, não vou ficar preocupado não, vou confiar nele. Por que eu vou confiar nele? Porque eu conheço ele, eu conheço a palavra dele. Eu sei o que ele já falou para nós, então eu vou confiar que ele está cuidando de tudo. Deixa Deus fazer no tempo dele, do jeito dele. E não esqueça dessa palavra, depois você lê em casa, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado, mas é Isaías 54, 4. Nunca se ouviu. Ali, ó, tá isso aí, 64. Obrigado, mestre. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti. O que Deus faz? Leia todo mundo junto. Que trabalha para aquele que nele... É no tempo dele, não é no nosso, é do jeito dele, não do nosso. Eu vou ter que aprender a esperar. E é isso que nós vamos falar no próximo domingo. Domingo eu vou meditar com você sobre o que é esperar em Deus. Amém? E nós vamos ter que aprender a fazer o quê? Confiar no tempo de Deus. É diferente do nosso, mas descansa. Tenha prazer no Senhor. Para de andar preocupado. Não fique mais uma noite sem dormir. Deite no travesseiro e confie. Eu já orei, Deus está trabalhando. Levante suas mãos aos céus assim, bem. Olá para você que está no meu canal agora, que é o pastor Luiz Vargas. Que prazer ter você aí assistindo um vídeo, uma mensagem. Espero que essas palavras estejam falando ao seu coração. E olha, se você puder, curta a mensagem, deixe seu comentário e compartilhe com alguém para divulgar e nos ajudar a fazer esse canal crescer, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.